Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui, com essa lição 10, do Cativeiro de Israel, Reino do Norte, terceiro trimestre de 2021. Nós temos o texto áureo assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias 6:1. Verdade prática diz assim: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. A gente tem um texto bíblico, a leitura bíblica em classe é o 2 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 14. Versículo 17 e 20. Capítulo 17, versículo 17 a 20 e o 29. Tá bom? Nós temos o primeiro ponto da lição, que diz assim. O primeiro ponto diz assim: e Samaria é cercado pelo rei da Síria. Nós temos um texto bíblico aqui. Nós temos o cativeiro de Israel, das Sírias. Aqui tem uma observação: o período oitavo, reino do cativo, por fim, no 9º ano no reinado de Oséias, o rei assírio, conquistou Samaria e exilou os israelitas na Síria. Criou assentamentos para eles em Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã e na cidade da Média. 2 Reis 17, que é um dos textos da lição, tá certo? Esses assentamentos justamente era o sincretismo religioso, religioso, político, cultural. A ideia dos assírios era justamente unir os povos ali para evitar revolução, confusão entre si, isto é, evitar problemas de rebelião. A verdade, a palavra saiu. Rebelião de povos conquistados por eles. Então, se houver casamento misto entre os povos ali, então vai ter uma união maior entre eles. E assim o domínio já fica mais fortalecido. Então essa era a ideia dos assírios. Com isso, Israel pecou diante de Deus. Porque também, além do sincretismo religioso, cultural, que não podia, por causa da lei, tá certo? Social, não podia, por causa da lei, o da idolatria, que atinge Deus de verdade, é a idolatria, a mistura de deuses também. Então, tá totalmente misturado aí. Samaria foi cercado. Oséias questionava, porque por ser vassalo dos assírios, questionava o pagamento de tributos. E aí eles sitiaram a Samaria e ficaram por 3 anos ali. E criou ali um assentamento no 8º período do rei que estava em comando ali, era Oséias, de Israel. Mas aí Deus usava os profetas para que eles falassem sobre essa questão. Porque a idolatria Deus não suporta. E os pecados do povo e sua queda, que é o segundo ponto, faz com que Deus tome uma providência, use os profetas, a ponto de trazer mensagens fortes através de Amós e através de Oséias. Oséias, o profeta. O profeta Oséias serve assim de uma metáfora, porque ele chama ele, diz: ó, Moisés, tu tem que casar com uma prostituta, para simbolizar assim, o marido seja você, seja eu, e a prostituta seja Israel. E ele, por vontade de Deus, obedece e casa com a prostituta, Gomer, tá certo? Oséias 1:3. E teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática de infidelidade do Reino do Norte. O Reino do Norte durou 200 anos, teve 19 reis. E o reino do Judá
demorou 340 anos. Quer dizer, demorou mais. Hoje mesmo, quantidade de reis. Por quê? Primeiro, se foi extinguido o reino do norte, por causa dessa idolatria aqui em Samaria, né, através dessa situação aqui do sincretismo religioso. Então, eles aqui se misturaram, casamentos, né, misto, né, e a ideia dos assírios era essa, para que, havendo mistura entre os povos ali, casamento e tal, criava-se um parentesco em todas as áreas, como dos deuses, do lado social, político, e ali sustentava mais o seu governo. Então foi uma ideia, uma estratégia assíria para que o povo se misturasse mesmo com outros povos, casamentos mistos. Com isso, Deus não se agradou, usava os profetas duramente para que eles se aprumassem, voltassem, tá certo? Para o reino de Deus, tá certo? Os pecados relacionados à exploração e indiferença com os pobres também agiram de forma errada conforme a lei, pressionando os pobres para que os pobres pagassem mais, ficassem mais pobres ainda. E aí Deus não se agradou. Amós 4:1. Os pobres quebrantados e necessitados. Aí diz: ouvi isto, vós anelais o abatimento do necessitado, destruir os miseráveis da terra. Amós 4:1. A situação era tão grave que os sacerdotes fizeram um pacto com os governantes para extorquir o povo. Oséias 6:9. Então, o homem está sempre querendo se afastar de Deus. E Deus está sempre querendo se aproximar dele. A vontade de Deus é que o homem se converta para o Senhor. A vontade de Deus é que o homem chegue a ele. E o homem sempre está se afastando. Israel é o exemplo hoje da oscilação de adoração que tem o homem com Deus. Mas Deus quer o homem firme, fiel, tá vendo? Fiel ao seu mandamento, aos seus mandamentos. O terceiro ponto da lição: estrangeiros ocupam Samaria, a mistura de gente e o sincretismo religioso. Deus não aceita isso, esse domínio político nas nossas vidas. A igreja hoje precisa botar os pés no chão e ver quem é que manda. Quem manda e está no controle de Deus. Os nossos passos na terra não dependem de um homem, nem de dois, nem de três, nem de outros, tá certo? Deus não aceita sincretismo religioso. E aí a ideia, a política dos assírios era que os territórios poliápticos fossem ocupados por povos de outras etnias, origem, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões. A ideia era essa, a política deles. E a gente entra num caminho hoje, essa palavra traz para a gente hoje, um caminho muito perigoso, que a gente está misturando igreja com Estado, mais uma vez, né? Igreja com Estado, dizendo que o Estado pode estar envolvido completamente com a igreja, onde a política está tendo ênfase, a gente intitulando pessoas até que vai resolver o problema desse país. Não, quem pode resolver o problema desse país é Deus, só Deus, tá certo? Ele usa até um Ciro que veio de fora e livrou Israel do cativeiro já babilônico, depois, posteriormente. Então ele usa até um incrédulo, tudo bem, mas é por conta de Deus, intervenção de Deus, é Deus que faz. Os judeus não foram atrás, Deus veio usando ele e já tinha profetizado sobre isso, é diferente. O reino do sul também caiu na idolatria, depois, várias vezes também. Só Josias, alguns reis ali de Judá que manteram a mensagem, a lei em evidência, mas outros caíram também. Hoje o reino de Israel estava sendo fechado. Hoje se acaba aqui o reinado, o reino do norte. Se acaba aqui, porque Deus faz com que eles se espalhem. E aí fica aquela desunião entre os judeus e samaritanos. Por isso que tem uma expressão: não tem comunicação entre judeus e samaritanos, devido a esse fato aqui que aconteceram, né, em Samaria. Os estrangeiros ocupam Samaria e fazem uma mistura
entre os povos, tá certo? E eles se misturam de verdade. Deus, através de Jesus veio, que é Deus encarnado, e fez com que essa união retomasse de novo, Deus e os homens. E aí conversa com a mulher samaritana e faz aquela conversação que a mulher entende que o Messias era Jesus ali. E Deus agora está unindo todos para o seu comando total. E formando assim a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na parte doutrinária a gente aprende muita coisa nessa lição. E só domingo que vem, com mais detalhe, assim no resumo não dá, mas a gente entende que partiu dessa situação. E serve de lição para a gente hoje. Que a idolatria, sincretismo religioso, não faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. A idolatria só dará a Deus, o único Deus verdadeiro, tá certo? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Esta é a lição de domingo, tá certo? O cativeiro do norte. O cativeiro do norte, pelos assírios, né? O reino do norte se encerra aí, com essa situação que aconteceu, tá certo? Que Deus permitiu, mas não autoriza, porque Deus permite, né? Não autoriza, ele não quer isso, mas ele deixa o homem com livre-arbítrio para adorar, tá certo? O que ele quiser, mas o único Deus verdadeiro, digno de adoração, é o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, Deus abençoe você. Domingo que vem, se Deus permitir, estaremos lá, fazendo a vontade de Deus, se Deus quiser.